A gente volta a falar sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras e sobre a 4ª dose de vacina para idosos, agora numa conversa com o Dr. Sérgio Zanetta, médico sanitarista e professor de saúde pública e epidemiologia do Centro Universitário São Camilo. Professor, bom dia, obrigada por disponibilizar um tempo aqui para conversar com os ouvintes da Band News FM, bem-vindo. Bom dia, Gabriela Maia, bom dia aos nossos ouvintes. Professor, vou começar com a pergunta que tenho começado todas essas entrevistas. Como é que o senhor avalia a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras? Já era hora de fazer isso? Foi uma flexibilização precipitada? O que o senhor acha? Essa decisão foi uma decisão política de um político com objetivos estritamente políticos. Não tem qualquer sentido técnico ou científico a retirada das máscaras, sobretudo no momento em que nós temos 450 mortos diários no país de Covid e o crescimento em outros países, já com 60 países com novas variantes. Então, não era o momento equivocado, mas é uma decisão estritamente política. Eu estou, inclusive, olhando aqui para a reportagem de hoje na Folha de São Paulo, da Ana Bottalo, da Flávia Faria e da Diana Yucari, falando sobre a alta de Covid na Europa e na Ásia. Isso acende um alerta para o Brasil? Sem dúvida alguma. O mundo é absolutamente interligado para o sistema de transporte rápido, como o avião. É um momento para que um vírus, e nós já conhecemos isso, uma variante, chegue ao Brasil. Então, nós temos que tomar cuidado. O momento é de cuidado. Nós já evoluímos muito. Nós hoje podemos ter uma série de atividades sem necessidade de lockdown. E o que a retirada da máscara pode fazer é nós retroagirmos a níveis de cuidados mais críticos. Eu ia perguntar isso. A gente tem chance, então, de voltar atrás? Sem dúvida nenhuma. Essa é uma decisão, como eu falei, tomada no calor de tentativa que às vezes o político tem de dar uma boa notícia, mesmo que ela não exista, e isso desarma a população temporariamente. Mas a tendência é que haja um recrudescimento, como está tendo em outros países. Se nós nos prepararmos para isso, vacinarmos os 30% da população que falta, e mantivermos o uso da máscara, sobretudo em lugares fechados, que é onde precisamos usar, é possível que nós enfrentemos de um jeito melhor essa pandemia, uma nova onda. Eu sou de uma instituição, o Centro Universitário São Camilo, que, apesar de que essa é uma decisão da autoridade sanitária, a universidade orientou que todos usem máscara. É a orientação prudente. Você, se estiver no ambiente fechado, se frequentar um ambiente fechado, use máscara, se proteja as pessoas à sua volta e proteja as pessoas queridas que você tanto preza. Professor, como é que o senhor acha que a gente consegue ou pode avançar ainda na vacinação? São Paulo está começando a vacinar já a 4ª dose, aplicar a 4ª dose, né, em pessoas a partir de 80 anos. Mas a gente ainda tem muita gente que não completou o esquema vacinal. É só uma questão de comunicação, de informação? É uma questão de acesso? Onde é que o senhor acha que estão os gargalos para que a gente possa acessar essas pessoas, fazer com que elas se vacinem? Olha, eu acho que é uma batalha de 3 frentes. Como você falou, é uma batalha de informação, de comunicação. É preciso ter uma publicidade específica voltada para essa finalidade. Como a autoridade federal não produziu essa peça, é necessário que os gestores do SUS estaduais e municipais façam isso. Então, são campanhas, o direcionamento da vigilância epidemiológica dos municípios para fazer uma varredura casa a casa, a equipe de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, as demais equipes de ação e de vigilância da atenção básica,
devem fazer um esforço de busca ativa de não vacinados. Então, é um esforço ativo das unidades de saúde e a construção, manutenção da comunicação e da tentativa de se criar alguns polos para vacinar. Seguir protocolos possíveis, abrir oportunidades, vacinar nos shoppings, vacinar em outros ambientes que possam criar oportunidade de vacinação para alguns incautos. Porque às vezes a pessoa não é pura e simplesmente, às vezes, um desleixo, uma falta de cuidado pessoal. Mas surgindo a oportunidade, a pessoa se vacina. Então nós, para proteger a sociedade, temos que ir em busca dessas pessoas. Isso nos ajudará muito. E a quarta dose é necessária. Nós temos nas pessoas mais velhas a imunossenescência, tem depois de um certo tempo uma queda da imunidade, e nós já observamos que com o coronavírus nós temos que eventualmente ter doses de reforço. Então a quarta dose para pessoas mais velhas e imunossuprimidas, e depois essa quarta dose deve atingir todas as pessoas acima de 60 anos, e progressivamente nós temos a quarta dose de vacinação. Nós temos que caminhar nas duas frentes. Manter a vacinação e a proteção adequada das pessoas que já estão vacinadas e tentar ampliar para 100%, se possível, a vacinação daqueles que perderam a oportunidade até agora. Porque é fundamental vacinar. Essa não é uma doença para se ter. Nós hoje aprendemos que essa é uma doença que, em alguns casos, pode levar a sequelas permanentes e muito impactantes, neurológicas, em vários órgãos, mas chegando, inclusive, nós temos casos de demência pós-Covid. Então, é uma doença que não, como eu digo, não é uma doença que, curada, a pessoa está totalmente recuperada. Ela pode deixar sequelas. A gente ainda está conhecendo algumas, inclusive, né, doutor Sérgio Zanetta? Sim. Nós temos a Covid longa, que é essa permanência de alguns dos sintomas ou permanência de lesões e de limitações pós-infecção. Nós imaginávamos que isso estava mais associado a casos que foram muito graves, mas nós estamos tendo Covid longa em casos que foram brandos, com poucos sintomas, mas que alguns problemas persistiram por meses. Nós ainda não sabemos quantos anos isso pode persistir. Para terminar, professor, queria perguntar sobre as crianças menores, aquelas que não podem se vacinar, porque a gente, ao longo aqui da pandemia, foi falando bastante, né, sobre os grupos considerados mais vulneráveis e de risco. Então, a gente falava dos idosos, falava das pessoas com comorbidades. Hoje, a gente pode considerar as crianças menores, por não poderem se vacinar, mais vulneráveis também? Veja, não existe a vulnerabilidade da vacina, da doença, para todos os não vacinados. As crianças têm casos menos graves. Mas nós devemos considerar que todas as crianças acima de 5 anos de idade, como eu tenho a vacina disponível, qualquer risco que elas corram é insuportável para a sociedade. Eu não posso permitir que uma criança corra um risco de ter uma das síndromes graves de Covid ou tenha uma Covid longa ou sequelas, mesmo mais raras, mas aí é insuportável quando eu tenho vacina. As crianças menores, nós temos que protegê-las, protegendo a família.